Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de história, né? Dinâmica populacional. Dinâmica populacional foi visto na unidade 1. A aula é do capítulo 2, é movimentos migratórios. Por que eu coloquei dinâmicas populacional? Para a gente dar uma revisadinha, tá certo? Então, falando da parte do estudo desse capítulo, nós vimos que muitas pessoas migram, ou seja, saem do local de onde vivem para buscar melhores locais de vida e fazem isso buscando oportunidades de trabalho, de emprego, moradia digna, serviço de saúde, etc. Nós vimos também, pessoal, muitas pessoas saem do seu país. Só lembrando, pessoal, quando aparecer esses anúncios aqui é porque realmente o computador tem um pouco de problema, sabe? Mas eu vou mandar ajeitar, tá? Então não se, digamos, não se altere, tipo, não é nada do conteúdo, tá? Então vamos lá, dar prosseguimento, né? Ou da sua cidade, né? Surgindo de fenômenos da natureza, como terremoto, outros tsunamis, né? Em alguns países, pessoal, ocorre com a maior frequência esse tipo de fenômenos natural, né? Que destrói essas cidades e torna a vida dessas pessoas bem difícil, fazendo com que elas se mudem para um país de um clima mais favorável, mais tranquilo. Nós vimos também que muitas pessoas se mudam de um país para o outro por causa das guerras. São os refugiados de guerra, onde perseguições políticas. Esse também é um fator que faz com que as pessoas queiram mudar de um local para o outro, tá certo? Nós vimos também que existe uma grande quantidade de pessoas de outro país que entraram no Brasil, tá certo? Para buscar melhores condições de vida. Vimos também aquela tabela, pessoal, número de imigrantes dos outros países e depois nós vimos brevemente, né, que os brasileiros também saem do Brasil para ir, né, buscar uma nova vida em outro país, tá certo? Falamos inclusive também do Brazilian Day, né, que é o dia do brasileiro lá nos Estados Unidos. Uma festa, comemoração para os imigrantes brasileiros. Nós falamos também brasiguaios, né, que são brasileiros que foram viver no Paraguai, tá certo? Então, tratando brevemente, né, pessoal, de pessoas que vêm para o Brasil em busca de melhores condições de vida, pessoas que saem do Brasil e vão para outros países buscando melhores condições, tá certo? Agora nós vamos falar um pouquinho das consequências migratórias, migrações internas brasileiras, as consequências. Aquelas que ocorrem dentro do país também, professor. Continuando, né? A gente vai analisar um pouco dos motivos que fizeram, né? Que fazem com que as pessoas mudem de localidade dentro do Brasil, ou seja, elas realizam uma migração interna, tá certo? O texto, pessoal, inicia falando sobre o processo migratório, né? Que ocorreu em 1950, pessoal, da página 18, né? Na década, pessoal, de 1950, ocorreu no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro uma expansão da indústria. Muitas fábricas e indústrias foram criadas nesse período. E a criação dessas indústrias gerou muitos empregos para a região sudeste. E desse modo, pessoas de outras regiões do Brasil, principalmente da região nordeste, vieram para o sudeste em busca de trabalho e melhores condições de vida. É bem fácil de entender, pessoal. O que aconteceu nesse período? As fábricas e indústrias começaram a se instalar no Brasil, tá certo? São Paulo e no Rio de Janeiro. Gerou empregos e pessoas de outras regiões do Brasil começaram a vir trabalhar aqui na região sudeste, tá certo? As obras de infraestrutura que estavam ocorrendo
na região sudeste, também ajudavam a proporcionar emprego e renda para os imigrantes, tá certo? São fatos que aconteceram na história do Brasil que mudaram a dinâmica populacional dos imigrantes, tá certo? Tá certo? Causas êxito rural. Econômicas, né? Tem lá baixos salários dos camponeses, reduzir poder de compra, né? Da população rural, trabalho. Os camponeses estão sujeitos a empregos, né? Temporários e sem férias. O desemprego provocado, né? Pela crescente mecanização da agricultura, certo? Então imagine mais ou menos em 1950, 1960, quando essas fábricas, essas indústrias foram criadas. A quantidade de pessoas que vieram em outras regiões do Brasil para trabalhar nesse local. Pessoal entenda em obra de infraestrutura como construção de escolas, de pontes, de avenidas, de pistas, de hospitais, universidades, né? Todas essas obras públicas, tá certo? Prédios públicos, feito com dinheiro dos impostos, precisavam de trabalhadores. Muitos trabalhadores vieram também para trabalhar na construção desses prédios públicos. Desses. Contudo, pessoal, é importante destacar também que na década de 50 a construção de Brasília atraíram para o centro-oeste muitos migrantes nordestinos, tá certo? Que buscavam trabalho, uma vida melhor, tá bom? O texto mostra, cita que um outro fluxo migratório aconteceu nesse mesmo período, mas não na região sudeste, para a região centro-oeste. A gente consegue entender, pessoal, esse fluxo migratório na região centro-oeste. Agora vamos analisar as consequências do êxito rural, né? Como campo, perda de mão de obra, permanência da mão de obra idosa que dificulta a modernização da agricultura, né? Envelhecimento da população, dinâmica da taxa de natalidade, né? A gente observa trabalhadores, pessoal, que construem o Brasil. Então, pessoal, é bom a gente lembrar o seguinte, que Brasília, né, capital do Brasil, foi projetada e planejada, tá certo? Os governantes, os políticos decidiram construir uma cidade, chamaram os arquitetos, os engenheiros para desenhar cidades e depois chamaram trabalhadores de outras regiões para construir a obra, fazer a obra. Então a gente vê, pessoal, como isso é importante, né? Essas consequências, essas cidades, como ela é feita, né? Isso, isso, isso nos mostra, né? A dinâmica da população como consequência de infraestrutura brasileira. Em nenhum momento da história, pessoal, resolveu construir uma cidade no meio do nada. E lá nesses locais, né, ocorreram fluxos migratórios muito grandes, tá certo? Eles fizeram projetos de construção de uma cidade, de uma avenida, monumentos, prédios. Então, nesse período de 1950, pessoal, houve um fluxo migratório da região Nordeste para a região Centro-Oeste, de pessoas que vieram trabalhar na construção de Brasília, tá certo? Vamos falar um pouco, pessoal, agora sobre a migração de 1970 e 1990, tá certo? E vamos observar também um mapa, pessoal. Esse mapa traz os fluxos migratórios, né, de outro período, de 1970 e 1990. Perceba o seguinte, pessoal, que nós temos essas flechinhas, né, que indica a direção predominante, né? Percebam aí também, pessoal, nesse mapa, que, que essas flechas, né, indicam pessoas, né, migrando de um estado para outro, né? São Paulo, Roraima, Rondônia, né?
tem, tem um Pará, né? Então existe um fluxo principal que para onde converge todos os pontos, que essas regiões onde a flecha está indicando, né? Então, quando a flecha sai, ou seja, pessoas que saem desse ponto, né, para o outro, né? Ou seja, de um estado para outro. Esses movimentos migratórios são pessoas mudando de um estado para outro, né? Buscando oportunidade de trabalho. Perceba também, pessoal, a região norte, centro-oeste, são regiões do país que tiveram obras de infraestrutura, como construções de rodovias e hidroelétricas, tá certo? Foram obras que também atraíram muitas pessoas que vieram de um estado para o outro, realizando essa migração interna para trabalhar na construção das rodovias e das usinas hidrelétricas. Lá na região norte, na região centro-oeste, tá certo? Então, pessoal, isso é a nossa aula, tá certo? Esse foi um panorama, né? Capítulo 1, né? É unidade 2. Na unidade 1, capítulo 2, tá bom? Então, qualquer dúvida estarei à disposição, tá? Então, até a próxima aula.